Ótimo dia a todos. Nós vamos fazer hoje um conhecimento de casos particulares da primeira lei da termodinâmica. E esses casos particulares são em relação a essas transformações gasosas. A transformação isobárica que tem a pressão constante. Então, o trabalho realizado é a pressão vezes a variação do volume. Graficamente, a gente tem o volume e pressão, como a pressão é constante, então tem o volume 1, o volume 2. Então, a área desse gráfico aqui, que é essa variação de volume aqui, e o valor dessa pressão é a medida dessa área. Então, por isso que é pressão vezes volume. Na transformação isocórica, o trabalho realizado é zero. Por que o trabalho realizado é zero? Porque não há expansão, não há compressão. Então, o volume é constante, que a isocórica é a isovolumétrica. Então, sendo assim, o trabalho é zero, porque não tem deslocamento depois de expansão nem de compressão do ar. Então, a variação da energia é a própria quantidade de calor cedida para o sistema. Então, como o trabalho é zero, a variação fica a quantidade de calor. E na transformação isotérmica, o gráfico da transformação isotérmica, ele tem a linha isoterma Então, a variação da energia é zero. Por que na transformação isotérmica a linha da isoterma em todos os pontos a temperatura é constante? Então, não havendo variação da temperatura, não ocorre variação da energia no sistema. Então, a variação da energia no sistema é nula e o trabalho também é a área que fica sobre essa linha aqui. É o trabalho. Então, na transformação isotérmica. Isso está escrito. Então, aqui nesse caso, esse valor da variação da energia é zero e o trabalho é igual ao calor que o sistema recebeu. E na transformação cíclica, o que ocorre? O ponto de início do ciclo da transformação gasosa cíclica, ele coincide com o ponto final. Quando isso acontece, a variação da energia também é nula. Então, sendo a variação da energia nula, você tem que o trabalho é também a quantidade de calor que o sistema recebeu. E lá na transformação cíclica, o que nós vimos foi o seguinte: você tinha uma isoterma, uma transformação adiabática, outra isotérmica e outra adiabática. Como sendo, no ciclo de Carnot, por exemplo, as sequências mais eficientes. Então, não importa, né? Você pode ter ciclo que tenha situação assim, que partiu do ponto inicial,
chegou no final. Então, nesse caso, o trabalho realizado também é a área que a gente tem no sistema. E o trabalho é igual à quantidade de calor recebida. Então, nós vamos fazer um exercício aqui para aplicar esses casos particulares. Então, a gente tem esse diagrama aqui, com transformações sucessivas sofridas por um gás ideal. No processo AB, então, como aqui é volume, então aqui tem uma transformação isopórica ou isovolumétrica. O gás recebeu 20 joules. Então, o calor de A até B foi 20 joules. E no processo BC, ele recebeu, quantidade de calor em BC, ele recebeu 30 joules. Determine a variação de energia interna. Ele quer que calcule a variação da energia sofrida pelo gás na transformação ABC. Então, a variação da energia nessa transformação aqui e nessa outra. De A para B, o trabalho, a transformação de energia é a quantidade total que recebeu de calor menos o total de trabalho que realizou. Então, de A até C e de A até C. O trabalho de A até B é zero. Por que o trabalho de A até B é zero? É uma transformação isopórica. Essa aqui, ó. Então, o trabalho é zero. Não teve expansão nem compressão do gás. E de B até C, aí nós temos aqui uma transformação isobárica. Então, nós vimos que a área desse gráfico, embaixo da linha dele aqui, ó, essa área é o trabalho. Então, o trabalho de B até C vai ser essa medida aqui de 1 a 4, que é 3, multiplicado por essa distância aqui, ó, de 2 a 5. Não, de 0 a 5, que é a área total, abaixo da linha da isobárica, né? Então, de 0 até 5. Então, fica 5 vezes essa distância aqui, que é 3. Então, que é 15 joules. Sistema internacional. Então, a variação da energia fica sendo que de A até C, os 20 mais 30. Então, fica 50. Subtraído do trabalho de A até C. Então, o A é 0. Com 15, fica 15. A variação da energia é 35 joules. Nesse outro caso aqui, nós não fizemos a figura, vamos fazer a figura agora. A figura aqui. A figura diz assim, ó. Essa figura que foi dada para a gente, né? Então, ele diz assim, essa figura representa a transformação isotérmica. A isotérmica é essa linha da isoterma aqui, ó. Qualquer ponto dessa linha tem a mesma temperatura.
sofrido por um gás ideal. A área sombreada na figura, então essa área aqui, é igual a 50 unidades. Determine a variação de energia interna e o trabalho realizado e a quantidade de calor trocado. Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui. Então, a variação da energia numa isoterma, transformação isotérmica, a gente diz que a variação de energia é sempre zero. Por quê? A temperatura é constante, a energia não varia. Então, a variação de energia aqui é zero, porque não há variação de temperatura. Então, na isotérmica, a variação de energia é zero. Então, o trabalho realizado. O trabalho realizado é igual ao calor que foi recebido. Quanto que ele recebeu de calor no sistema? 50 unidades. Então, 50 joules. E a quantidade de calor trocado? A quantidade de calor trocada aí é o mesmo do valor do trabalho. Então, a quantidade de calor trocada também é 50 joules. Então, você veja bem que para a gente resolver problemas com essas transformações gasosas, esses casos particulares, a gente tem que compreender essas informações que são desses casos particulares. Nós vamos fazer algum exercício para enviar para vocês e vocês vão aplicar com a mesma lógica que foi proposta aqui nesses exemplos. Desejamos um ótimo dia para vocês. Muito obrigada.